Você sabia ou não? Ou o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Criança. Então a gente está vendo aqui um exemplo de amor por uma criança que nem é sangue do seu sangue, enquanto que muitos têm dentro de casa alguém que pôs no mundo e é vítima de agressão constante. A Organização das Nações Unidas escolheu para essa data em 1982, só para lembrar para a gente que é preciso proteger a infância. Essa data foi criada justamente para isso, para não deixar a gente esquecer que é importante proteger os pequenos. Roda a matéria. A violência contra a criança é assunto grave e frequente. Há muitos tabus envolvendo o tema, como achar que o problema só atinge crianças pobres ou que se trata de algo recente. A história prova o contrário. No século XVIII, a criança era pouco valorizada e muito desrespeitada. Vítima de abusos sexuais, trabalhos forçados e sofria todo tipo de agressão física e moral. Foi só na metade do século XIX que elas passaram a ser percebidas como seres humanos autônomos. No Brasil, as crianças eram assunto de polícia até 1935 e só em 67 passaram a ser assistidas pela Justiça e órgãos de assistência social. A ideia de que esse é um assunto privado é um erro das sociedades paternalistas. Há uma tendência da família em acobertar os parentes envolvidos na agressão ou não denunciar a violência aos órgãos competentes. Este é um tema que vem sendo estudado há anos. E a conclusão é de que tanto agressores quanto as vítimas são prisioneiros de uma teia em que a violência doméstica está intimamente ligada à violência da sociedade. Quase sempre os agressores de hoje foram vítimas no passado de algum tipo de abuso físico, sexual, psicológico ou negligência. Zelar pelas crianças é uma tarefa não só dos pais, mas também de todos os parentes da comunidade, dos profissionais de saúde, educadores e governantes. É os dois extremos do ser humano, né? A gente viu aí a dona Carmelita levando comida para pessoas doentes na fila do posto de saúde. E a gente vê pessoas agredindo idosos, o vovô, a vovó que já está debilitado, sofrendo violência em casa pelos próprios filhos e netos. A gente viu o Paulo botando dinheiro do bolso dele para construir um balanço para crianças especiais, enquanto que há poucos dias atrás a gente viu o próprio pai matar a filha estrangulada aqui próximo da gente. Sobre esse tema da violência contra as crianças, a gente vai falar agora com o Erickson Rezende. Ele está ao vivo, diretamente do Núcleo de Proteção à Criança e o Adolescente. É um caso que, infelizmente, né, existe no mundo inteiro. E aqui em Maringá não é diferente, né, Erickson? Infelizmente. Então, Robson, infelizmente essa questão da violência contra a criança e o adolescente tem muito a ver com o que ela sente dentro de casa. Muitas vezes essa criança, esse adolescente reproduz na escola parte do que ela vive em casa, seja uma violência psicológica, uma violência física, a falta de atenção da família, e daí ela leva para dentro da escola e tenta reproduzir isso, ou até mesmo chamar a atenção de professores, da equipe pedagógica, e que acaba se tornando um ciclo. Eu vou conversar agora com a delegada do Nucria, a doutora Karen Nascimento. Doutora, quais os tipos de casos que chegam até a senhora e que são preocupantes? Os casos que chegam ao Nucria são os casos de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, em que os parentes próximos são os agressores. Temos muitos casos. Neste caso, é instaurado inquérito policial porque a pena vai até 3 anos. Agora, essa criança que sofreu em casa, esse adolescente que sofreu algum tipo de violência em casa, a tendência é que ele leve isso para o ambiente escolar e esse ciclo acaba piorando ainda mais? Sim, muitas vezes ela se torna uma criança agressiva, né? Torna-se também uma criança triste, atrapalha o desempenho escolar. Em muitos casos são identificados pelos próprios professores. Às vezes essas crianças acabam cometendo também lesão corporal contra outras crianças e esses casos daí são encaminhados à delegacia do adolescente. No caso de briga entre crianças na escola, adolescentes na escola, como alguns casos que a gente tem acompanhado, são casos que devem ser registrados aqui no Nucria. Eu gostaria que a senhora desse algum esclarecimento, algum encaminhamento para pais e professores que muitas vezes enfrentam esses problemas.
No caso de brigas com adolescentes em que há lesão corporal, o caso deve ser encaminhado à delegacia do adolescente. Aí, no caso, ele vai responder por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal. E quando envolvem crianças que são a menos de 12 anos? Neste caso, deve ser resolvido pelo conselho tutelar e a escola junto aos pais. Quais os principais sintomas ou quais os principais indícios que os adultos devem ficar atentos e passar a observar melhor essas crianças que acabam sendo suspeitas de violência? A agressividade, tristeza, mau desempenho na escola, né? Uma mudança de comportamento. Uma criança que aparentava ser feliz, tinha boas notas, de repente cai o rendimento, passa a se isolar, não interage com outras crianças. Em média, quantos casos a senhora atende por mês aqui no Núcleo? Olha, nós temos diversos casos, não saberia contabilizar agora, porque a maioria é de lesão corporal e de estupro de vulnerável, mas eu posso dizer que de lesão corporal seria em torno aí de 60% dos casos. Muito obrigado pelas suas informações, pela sua participação aqui no Tribuna da Massa. Veja só, Robson, os nossos pequenos, as nossas crianças, os nossos adolescentes já tão cedo sendo vítimas de violência, de maus tratos, de situações que podem causar traumas e influenciar esse indivíduo para o resto da vida. Por isso é preciso a gente tratar muito bem os nossos pequenos agora, para que a gente possa ter adultos saudáveis, bons adultos no futuro.